8%. E para bater um papo sobre tudo isso, vamos conversar agora com Caio Vicentino, criador da comunidade Web3 Yield Hackers aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o mercado meio cauteloso, como você avalia aí esse mercado, essa criptoeconomia, um dia antes da decisão de política monetária lá nos Estados Unidos? Caio, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gabriel. Me ouve bem? Escuto maravilhosamente bem. Bom, muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, pessoal da PMC News aí, que trocar ideia, Crypto News aqui. Eu gosto muito de vir aqui trocar ideia com vocês. Como você falou, o próprio mercado agora está dependendo também de uma decisão no mercado americano, agora junto com o Banco Central, né, que vai decidir amanhã o aumento na taxa de juros, e quem sabe isso vai trazer bastante volatilidade para os mercados aí, como um todo, né? O mercado volátil como um todo acaba sofrendo, né? Então, renda fixa é impactada, renda variável é impactada, acaba tudo sendo impactado de uma maneira geral. E a gente vai ver que, dependendo da forma como que o Banco Central vier amanhã, a gente pode ter uma sinalização do mercado, uma sinalização para que o mercado, de como vai ser os próximos períodos, se eles vão continuar eventualmente aumentando e escalando ainda mais essa aumentada essa taxa de juros, né? Fazendo com que aumente a escassez de dinheiro no mercado, diminuindo a liquidez e aí fazendo uma contração econômica acontecer. Agora, de um modo geral, a gente está vendo também que se ele for um pouco mais brando, né, e aí vai depender do posicionamento do próprio Jerome Powell e todos os, né, aqui ali estão no Banco Central, né, para poder decidir esse movimento. Aqui no Brasil também vai ter, né, mas a gente sabe que no Brasil, relacionado ao mercado cripto, ele tem um impacto menor enquanto a essa questão das taxas de juros e tudo mais. De um modo geral, eu acredito que a volatilidade vai estar presente aí durante esses próximos meses. Como você falou, o Merge ele foi um movimento que foi bem executado agora na última semana, realmente foi um marco histórico aí na rede Ethereum, né, que teve essa atualização. E assim, essa etapa da atualização do Merge, ela também traz várias atualizações na economia da própria rede, né, na economia do próprio Ether, né, que é o ativo da rede. Então, isso trouxe uma diminuição na emissão de novos Ethers, né, diminuiu drasticamente o consumo energético da rede, fazendo com que mais de 99,9% de toda a consumação energética diminuísse com o desligamento do sistema Proof of Work, né, e o ligamento do sistema Proof of Stake, né? Então, esse foi a mudança que aconteceu no próprio Merge, como você falou, e foram mudanças significativas para o futuro desse ambiente. Mas como você falou mesmo também, Gabriel, a macroeconomia ela tem impactado bastante aqui. A gente vê que o Ethereum, particularmente, é mais voltado para essa questão de tecnologia, né? E acaba bastante correlacionado também com o próprio Nasdaq. Hoje mesmo eu fiz um post lá no meu Instagram mostrando para as pessoas sobre esse tipo de gráfico, né? Mostrando a correlação, a gente está quase nas máximas históricas aí, comparado ao Ethereum e o Nasdaq, né? Então, a gente está vendo que o Nasdaq está sofrendo bastante por ser considerado de tecnologia, né? E simplesmente essa velocidade com que o mercado ele tende a virar também, o mercado de tecnologia ele também tende a se beneficiar. Então, em algum momento da história, nós veremos ver essa inflação que hoje está crescente, né, ela começar a dar uma arrefecida, começar a dar uma parada, começar a dar aquela estabilizada, e aí, quem sabe, começar a dar aquela diminuída, né? E nesse processo, né, a gente sabe que as melhores e as maiores assimetrias são às vezes que você encontra são no mercado de tecnologia. E no mercado cripto como um todo, o Ethereum ele tem tudo para se beneficiar depois desse movimento de começar a cair essa inflação. Então, se você, como investidor, procura, né, entender que nos próximos 12 meses a inflação ela já não vai estar tão forte quanto ela está hoje, você pode achar que hoje talvez seja um bom motivo, um bom momento para você estar querendo fazer os seus pequenos aportes parciais aí, né? Maravilha. Lembrando, depois da divulgação propriamente dita da política monetária, da decisão do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, a gente vai ter o mais importante,
que é a coletiva de imprensa do Jerome Powell. A gente vai ver o tom que ele vai dar aí para as próximas decisões de política monetária. Lembrando, ele não costuma dar muitos indícios do que o Fed vai fazer. A conversa é sempre assim: olha, nós vamos olhar os indicadores e a partir deles tomar uma decisão cabível. Na sua avaliação, o que assusta mais o mercado? É elevar a taxa de juros acima do esperado, ali atingindo um ponto percentual, propriamente dito, porque aí você desincentiva a economia, você tira incentivo ali de investimentos mais arriscados, você prejudica protocolos teoricamente ligados à tecnologia. O que é a visão dos investidores que estão acostumados com o mercado tradicional e que trazem isso para o mercado de criptoativos. Ou é o Federal Reserve ser um pouco menos incisivo e aí não ter os resultados esperados tanto para a inflação quanto para o mercado de trabalho? Acho que o mercado está muito dividido, não sabe se quer uma postura muito incisiva do Fed para acabar de vez com esse problema, a gente ter uma recuperação um pouco mais rápida, ou se não quer porque acha que vai desincentivar de uma forma muito agressiva a economia. O que o mercado de cripto está avaliando com um pouco mais de cuidado? O que é mais prejudicial para a gente aqui, para a criptoeconomia e para os protocolos como um todo? É essa inflação perdurar por mais tempo ou o juros subir muito rápido, mas ter uma recuperação um pouco mais rápida? Eu acho que o juros subir muito rápido, ele acaba trazendo mais volatilidade no curto prazo. Então, isso acaba tirando o dinheiro do mercado, as pessoas tendem a fugir para o dólar, acreditando que lá tem um yield maior para você acabar conseguindo, né? E afinal, o investidor está querendo segurança. Então, de um certo modo, quando você tem um yield, né, um juro sobre o retorno que você tem, né, interessante em dólares, garantido pelo governo americano, acaba sendo mais atrativo do que você se expor ao mercado de risco, por exemplo, como finanças descentralizadas e outros buscando yields maiores, né? Então, é interessante esse ponto de vista, mas com certeza eu acredito que a elevação brusca da taxa de juros indica que o Banco Central ainda está na corrida pela solução de o que vai fazer a inflação diminuir. A gente viu que as commodities começaram a dar uma baixada, né? A gente viu que, de um modo geral, essa pressão inflacionária ela acabou que está diminuindo por conta das commodities, né? A gente viu que a energia já começou a baixar, o preço das coisas já começou a dar uma caída, né? De um modo geral, ainda o consumidor talvez não esteja sentindo, mas, né, por um outro lado, lá nos Estados Unidos também o preço das casas ainda não começou a fazer nenhum tipo de efeito ainda prático, né? Então as pessoas não estão conseguindo comprar as suas casas, então essa inflação no preço das casas também lá nos Estados Unidos acaba que, né, eleva também, né, o próprio índice como um todo de inflação lá nos Estados Unidos. Então, eles estão querendo tentar reunir, né, esse aumento da taxa de juros para fazer com que diminua, né, a capacidade das pessoas de estarem empregadas, por exemplo, diminuir o número de empregos de pessoas empregadas e de pessoas contratando nesse momento, para poder fazer o quê? Uma contração, né, fazer com que o dinheiro circule menos e simplesmente a gente veja esse movimento acontecer. Eu, particularmente, acho que é realmente a questão da alta das taxas de juros. Então, se ele vier mais forte até do que a galera espera, aí pode ser que simplesmente tenha uma volatilidade acentuada no mercado e esses fundos aí do Bitcoin, do Ethereum, né, na casa dos $17.600, como você falou, né, no Ethereum ele está mais ou menos na casa dos $800, que foi a marcação do último fundo, $870, eu acho. Esses fundos eles podem sim ser retestados aí na casa, né, no caso do próprio Banco Central puxar ali para 1%, 100 pontos percentuais, aliás, 100 pontos, né, base ali, né, fazendo esse movimento. Eu acho que eles podem até serem testados, esses fundos novamente, né? E aí a gente vai ter que esperar e ver quais são a reação dos investidores e entender qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa. E saber que se isso está acontecendo, né, alguém já está precificando, né? Maravilha, trazendo aqui o nosso mapa para a tela, só para dar alguns indícios aqui da variação diária dos criptoativos. O que se destaca aqui, a gente fala, a economia norte-americana está batendo pesado aí nos ativos, a gente vê a maioria dos ativos aqui, todos na faixa vermelha do mapa, mais um se destacando positivamente, que é a XRP aqui destacando 6,88% de alta. Ontem teve uma alta bem acentuada também, talvez nesse embate com a SEC, nessa briga com a SEC. Eu gostaria de saber de ti, é um movimento bem isolado, é mais aquele capital especulativo?
tem alguma mudança fundamental para o protocolo de XRP? Como que você avalia todo esse imbróglio regulatório lá nos Estados Unidos e os impactos não só para esse ativo, mas para outros ativos que estão na lista ali, que estão na fila para serem regulados, para serem atacados com um pouco mais de força pela legisladora lá norte-americana, a SEC? Bom, Gabriel, quanto a esse movimento da própria XRP, eu acredito que tenha sido um movimento mais especulativo enquanto a possíveis capacidade das pessoas terem informações de alguma coisa que vai sair, alguma coisa que vai estar vindo aí da própria SEC, como você falou, mas é tudo especulação, né? Então não tem como a gente bater o martelo. Eu particularmente não sou um grande fã de XRP, não gosto da tecnologia, acho que na grande maioria das vezes a empresa Ripple, ela é uma empresa sensacional, ela ganha bastante dinheiro, é uma empresa que, né, tem os seus clientes e tem a sua demanda e tem a sua usabilidade. Agora, a XRP, o token específico, a gente não vê usabilidade, não vê demanda. Então, assim, ele foi um token que foi criado para ser usado como transferências interbancárias internacionais. E a gente não vê nenhum banco utilizando o XRP para fazer esse tipo de transferências interbancárias internacionais. Então, esse tipo de movimento faz você acreditar que a demanda segue baixa por esse ativo e tudo que existe dentro desse movimento, desse token, é por conta de capital especulativo que está vendo o que é que vai acontecer, por exemplo, com essas notícias da SEC para poder realmente tomar uma posição. Eventualmente ele pode subir caso, né, a SEC bata o martelo e diga realmente que não é uma security, que não é um valor mobiliário, né? Então, de um modo geral, você perguntou sobre outros setores aí que a regulação pode impactar também, Gabriel. Eu acredito que está chegando um setor muito forte agora no mercado cripto, que tem chamado muita atenção, principalmente dos investidores de varejo, que buscam yield, né, que buscam retorno nesse mercado. E aí chegou dentro do mercado de DeFi uma nova tendência e está chegando muito forte. Ela já existia desde 2020 ali, só que agora ela está cada vez mais forte, com alguns projetos que se chamam na tendência de real yield, de retorno real, vamos dizer assim. E o que seria esse retorno real? Retorno real seriam taxas que seriam pagas por usuários para um aplicativo descentralizado, e esse aplicativo distribui essas taxas para os seus usuários, né, ao redor da plataforma por quem holdar os seus tokens. Então, existe uma dinâmica agora de aplicativos financeiros centralizados que distribuem juros, né, distribuem um yield, né, na realidade, que é real, que foi criado a partir do uso da sua plataforma, por exemplo, de uma corretora de contratos futuros. Você pode ir lá, alavancar no mercado, você vai pagar uma taxa, essa taxa ela vai ser distribuída para as pessoas que estão no stake de uma moeda como a GMX, por exemplo. Então, o setor regulatório ele está querendo chegar cada vez mais forte também dentro dessas moedas aí de real yield. A gente sabe que tudo que gera retorno, né, é possivelmente considerado como um ativo imobiliário e deveria estar sendo negociado dentro de uma exchange, né, de uma corretora regulamentada com todo o processo de KYC e tudo mais. Então, de um modo geral, esses são setores aí que eu acredito que estão sendo bastante visados aí pela própria agência reguladora americana, então, né, é de olho nesse ponto de regulação. E é meio que um ponto sem volta, né? Se você for falar do ponto de vista do usuário, né, é uma coisa que não tem como ninguém impedir de você utilizar e o aplicativo já está lá na rede e não tem como ninguém desinstalar e nem tem como ninguém, né, fazer nada contra aquela aplicação, né? Só você usa ou você não usa. E é mais ou menos assim que funciona. Igual tivemos uma notícia hoje dizendo que a regulação e até o monitoramento ali das transações com criptoativos está muito mais sendo utilizado nas pontes, ou seja, nas exchanges, onde você consegue enxergar o dinheiro se movimentando, do que propriamente nos aplicativos, nos protocolos desenvolvidos dentro da blockchain ali pela comunidade.
Então a gente vê que tem uma dificuldade muito grande dos órgãos reguladores chegarem nesses protocolos e até sancionar ali as suas funcionalidades, o seu funcionamento. Então acho que é um bom interesse ali do mercado para a gente acompanhar dia a dia, acompanhar esse segmento que está crescendo cada vez mais no mercado de criptoativos, e vai ser sempre um prazer recebê-lo por aqui, Caio Vicentino, criador da comunidade Web3 Yield Hackers. Seja muito bem-vindo sempre ao BMC Crypto News e muito obrigado pela sua atenção no dia de hoje. Obrigado, pessoal aí da BMC. Obrigado, Gabriel. Sempre as postas aí. Tamo junto.